Passo a palavra para o senhor Fábio Stieckbel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS. Eu agradeço muito o convite e o tema. Deputados todos presentes, agradeço muito o convite. Meu nome é Fábio Stieckbel, eu sou o diretor executivo do ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade. Nós fomos muito participantes na discussão do PL das fake news e também na propaganda eleitoral. Eu trago aqui 4 contribuições para esse debate. A principal delas, possivelmente a mais estranha e a que eu acho que pode gerar um bom impacto, que é a criação de uma moeda cripto para o financiamento ou para a movimentação de recursos para propaganda eleitoral. É uma ideia nova, nenhum outro país já fez. Aí está o painel da OECD que está avaliando esse tipo de iniciativas, a gente faz parte. Eu vou chegar nela, mas primeiro eu faço 3 contribuições anteriores. Além de diretor executivo no ITS, eu sou afiliado ao Berkman Klein Center, da Universidade de Harvard. Também participo do Fórum de Governança Mundial, do Fórum Econômico Mundial. E na União Europeia eu acompanho a implementação de carros autônomos com mais de 30 países. Primeira contribuição é o conceito de campanha e propaganda. Eu lembro, mais ou menos em 2017, eu fui convidado para dar uma fala no Supremo sobre propaganda eleitoral e fake news, e a ministra Carmen Lúcia, na época, me fez uma pergunta sobre o que fazer com a notícia falsa. E aí a minha resposta foi: eu acho que é impossível reagir à notícia falsa, porque a quantidade de notícias falsas é muito maior do que a capacidade burocrática de que nós temos de processá-las uma a uma. Eu acho que nós devemos fazer uma ação conjunta contra o conjunto de notícias falsas, ou talvez com o encarreamento de que elas causam. Na discussão do PL Fake News, ficou muito claro que a notícia falsa talvez ela fosse menos evidente e menos possível de investigação e menos danosa do que a campanha de notícias falsas. E quando você pensa em propaganda eleitoral, em bots e automação, você fala no CIB, no comportamento inautêntico coordenado. E aí eu acho que a legislação eleitoral ela traz uma oportunidade da gente endereçar esse elemento. Então, um dos elementos que a gente vê é na 9504, o artigo 36A, que ele vai tratar da propaganda eleitoral antecipada, prévia. E ali você fica claro de que existem um bom regramento para você pensar televisão e rádio, mas talvez não haja um bom regramento para se pensar em internet. E aí a gente vai começar a pensar na propaganda eleitoral, ou seja, num anúncio, no indivíduo, na individualização dessa ação, ou daqui a pouco na questão da campanha, no conjunto de atos. E talvez a jurisprudência que foi dada sobre isso, sobre o que configura campanha antecipada, seja um exemplo de como a lei eleitoral ela pode avançar de definir o que é esse conjunto de atos que configuram a campanha eleitoral, hoje restrita à doutrina. Então, por exemplo, o TRE do Rio de Janeiro decidiu que campanha eleitoral antecipada envolve o pagamento, o impulsionamento propriamente. O TSE se silenciou sobre isso, outros TREs tiveram decisões diferentes. Talvez, se a lei se atendesse a definir exatamente quais são esses conjuntos de atos que fazem a campanha eleitoral antecipada, desse mais segurança jurídica e desse também mais capacidade de fiscalização das eleições. Um segundo ponto que talvez seja relevante para esse debate é o que foi feito no debate europeu sobre desinformação. E um resultado desse modelo europeu foi algumas ferramentas tecnológicas que permitem o controle externo, principalmente multissetorial, desse tipo de campanha. Aqui eu estou falando do Código de Práticas contra a Desinformação Online, que foi feito em 2018, e que foi avaliado 2 anos depois e que é constantemente atualizado. A última atualização agora, por exemplo, é do contexto do Covid. E entre os objetivos deles, o número 4 é particularmente interessante e eu acho que talvez valesse o marco regulatório tratar deles, que significa de você definir ferramentas tecnológicas que permitam a veracidade, a verificação da veracidade das informações ou da veracidade dos instrumentos utilizados para a propagação daquela informação. Uma parte disso é feita com fact-checkers, com jornalistas que verificam a veracidade dos dados, mas a outra parte, eu acho que ela trata da criação de ferramentas tecnológicas que permitam ao TSE investigar, aos partidos monitorarem, à sociedade civil também fazer o monitoramento.
Exemplos que nós temos, por exemplo, é o Facebook, que instituiu, com base nesse debate europeu, né, uma ampliação desse banco de anúncios. É um banco de anúncios que pode ser acessado e aquilo permite de você constatar quem anunciou e fez o quê. O Twitter também fez esse tipo de plataforma, o TikTok está considerando, e eu acho que quanto mais a legislação impulsionar de que essa organização de informações que são mandatórias por leis, mas que daqui a pouco possam ser otimizadas com uma ferramenta tecnológica, permitem essa verificação. Né? Outros inputs do código de ética pode ser a questão dos anúncios, onde pode ser veiculado, que é um tema constante na nossa legislação, e também da transparência, né? De como dar publicidade e transparência a quem está pagando esse tipo de anúncios. O terceiro ponto que eu trago é uma inovação que o ITS fez na campanha, mas que eu acho que facilita a investigação e facilita um pouco, principalmente, a preservação de honra dos participantes. O ITS tem uma ferramenta já há 2 anos que se chama PegaBot. PegaBot é um algoritmo que identifica a probabilidade de uma conta no Twitter de ser automatizada, dela ser controlada por computadores. É uma probabilidade porque, na verdade, você é um indício de que aquela conta é coordenada. O objetivo do PegaBot é a transparência para você saber se quem está falando com você tende a ser um humano, tende a ser uma conta automatizada. Existem vários usos positivos de contas automatizadas, como, por exemplo, de o TSE mesmo lançou um chatbot para consulta sobre o pleito eleitoral na época. Essa daí é uma análise do meu perfil de Twitter, eu tenho 29% de probabilidade de ser um bot. Olhando essa ferramenta, nós fizemos uma inovação que é de criar a ficha limpa do bot. Então, nada mais é do que um descritivo de todo o elemento orgânico ou automatizado que existe naquela conta. E com base nisso, você permite a quem estiver investigando de poder juntar elementos para dizer que há uma campanha coordenada ou não há, partidos de investigarem outros candidatos ou não, e seria muito interessante se a lei eleitoral ela facilitasse o acesso a esses dados públicos que permitisse entender o comportamento. Parte desses dados nunca poderá ser pública por questões de dados pessoais e privacidade, mas existem formas prioritárias, principalmente de acesso ao governo, que podem ser feitas nisso. Dito isso, quanto mais for, não apenas ao governo, mas puder ser aberto ao resto da sociedade para controle, melhor. Então, eu acho que se nós melhorarmos com o marco regulatório o acesso a dados, incentivarmos a forma de dar transparência aos bots, talvez a gente tenha um debate mais protetivo um debate público sobre, não necessariamente o conteúdo das mensagens, mas sim sobre o comportamento inautêntico que pode ser coordenado, e isso sim cria essa desigualdade de armas de forma significativa na campanha. A quarta e última colocação é a criação de uma criptomoeda para financiar as campanhas eleitorais. Eu sei como isso soa toda vez que se fala em criptomoedas, a primeira lembrança é o Bitcoin, e é uma questão de especulação financeira, e é uma insegurança, mas eu queria muito mover ao longo disso, né? Há mais ou menos 4 anos, o ITS tem ajudado o ecossistema de governo a fazer implementações de blockchain. Nós temos uma assinatura eletrônica, por exemplo, em blockchain, e esse é um projeto do BNDES, onde foi feito financiamento com uma criptomoeda. Basicamente, o que o BNDES faz é que ele pegou 10 milhões de reais, colocou no Banco Central como lastro dessa moeda e ele distribuiu esses outros tokens, essas outras vale-moedas entre os atores do ecossistema de uma linha de financiamento. E o que se combinou é de que o uso dessas moedas seria aceito pelos pares que emprestavam câmera, locação e outras partes. Qual que é a diferença de você fazer um financiamento completo entre transações bancárias e de você fazer com investimentos em criptoativos? Porque os criptoativos, eles permitem um rastreamento de cada centavo, de cada moeda colocada e movimentada. Toda essa transição da moeda. Isso permite muito mais transparência para o que está sendo feito. Não existe nenhum tipo de remuneração monetária, nenhum tipo de inflação. É uma stablecoin, uma moeda estável, como se chama, onde ela tem um valor fixado. O que isso realmente permite é de você fazer um controle orçamentário de uma forma muito barata e muito descentralizada. E talvez um termo técnico é diferenciar o que seria uma criptomoeda, aquele identidade única de blockchain que teria daqui a pouco um valor de moeda, valor financeiro, e o que seria um criptoativo, que seria nada mais, nada menos do que uma ficha de transação. Né? Todo orçamento convertido em correspondência em cripto que possa ser rastreado. Aí você tem, por exemplo, na 9504, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas outros poderiam ser feitos. Nenhum país do mundo que eu saiba está pensando nesse tipo de ação.
Nada mais é do que converter, que em vez de você faz o pagamento direto com os seus ativos, você vai converter ele para moeda que possa ser rastreada. Você pode fazer esse tipo de criptomoeda com as plataformas, Facebook, Twitter e as outras aceitarem isso, é relativamente simples de ser implementado, como você pode fazer com outras partes do ecossistema ou de transações entre os partidos ou entre os atores sendo feitos. O TSE já tem algumas experiências nesse sentido, que são elementos disso, quando ele fez o incentivo para a campanha de doações individuais. E esse eu acho que é um dos elementos que não tem sido discutido nesse grupo da OSDE e que seria um grande exemplo de marco regulatório do Brasil de definir essa moeda digital para controle. Fico aberto a perguntas, agradeço muito o convite e é um prazer compartilhar muito dos aprendizados que nós temos tido aqui, principalmente com o PL Fake News. Agradeço ao senhor Fábio Steibel, agora acertei. Muito boa a palestra, registro aqui conosco agora, o deputado Paulo Teixeira, que está aqui conosco, e passo a palavra à deputada Margarete para fazer um comentário sobre essa belíssima apresentação. Bom, eu gostaria de cumprimentar a todos, a todas que estão conosco aqui neste evento, nessa sala virtual, dizer da alegria de rever algumas pessoas extremamente queridas, próximas, de larga luta e experiência no direito eleitoral, como o professor Fernando Neisser, professor Diogo Reis, e tantos que estão conosco aqui que eu agora não os vejo. Mas agradecer ao Fábio Steibel pela belíssima fala. A nossa dificuldade, Fábio, é transformar todo esse seu conhecimento em texto legal. Então, eu gostaria de já solicitar que, se você puder, dentro da sua expertise, nos oferecer um texto que consiga, né, dar conta desses desafios que você apresentou, para nós será de grande estima e de grande valia. Os nossos consultores certamente estão acompanhando e fazendo as anotações necessárias, mas se a sua equipe puder nos mandar um texto que consiga abarcar toda essa sua fala, toda essa expertise que você trouxe, para nós será de grande valia. Agradeço muitíssimo pela fala, devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado, Fábio. Muito boa a ideia. Acho que a relatora, junto com a nossa assessoria técnica, né, terá um grande trabalho nessa área e contamos com a sua colaboração.